O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dize os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. De graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos resumir o tema fundamental da liturgia desse 21º domingo do tempo comum assim: Deus é livre. E é a partir desta liberdade que Ele então faz acontecer a história dos homens. Ele não recebeu conselhos de ninguém. Por isso, tudo aquilo que ele é capaz de realizar no sentido do amor pelas suas criaturas, e ele é o amor, vem da sua liberdade. Deus é livre em escolher aquilo que lhe convém, ou quem lhe convém. E essa liberdade de Deus se manifesta no fato de Ele nos ter chamado a participarmos da sua mesma vida divina. Olhem que coisa extraordinária. Por isso, toda a vida de Deus é um contínuo chamado. Santo Agostinho dizia isso: Deus chama, chama sempre, sempre chamou, desde o início. E nós contemplamos, sobretudo, a aventura, a peripécia, ou se quisermos, a maravilha que é a existência humana. Porque o protagonista desta história, depois de Deus, é a criatura humana. Todo o resto, a natureza, pega carona conosco. Deus nos chama primeiramente a ser, a existir, nos chama à vida. E isso por si já é um fato maravilhoso.
Até mesmo a fecundação não é um poder que pertence somente ao homem. Há pessoas que não fecundam. Portanto, deve haver alguma coisa do mistério de Deus na vida que é transmitida. Assim, todos nós aqui presentes recebemos esta missão. Há tantos abortos, mas a nós nos deixaram viver. Mas a existência não é por si o único bem. Ela deve estar relacionada a um bem ainda maior. Não só nós recebemos a vida, não só nós vivemos, como também, e além disso, fomos chamados a crer, fomos chamados à fé. A fé é um dom de Deus, fundamental, necessário ao homem e à mulher, porque sem a fé, diz a palavra, ninguém agrada a Deus. Sem a fé, nenhum homem, nenhuma mulher agrada a Deus. Porque é a fé que nos faz capazes de reconhecê-lo. Sem a fé, uma criatura não sabe quem ela é, nem o que ela está fazendo aqui, nem de onde ela veio, menos ainda para onde ela vai. É só a fé que nos diz isto. Eu sou filho amado de Deus, foi Ele quem me deu a existência. Eu estou aqui vivendo uma vocação, um chamado a alguma coisa de bom, e só pode ser algo de bom. Mas se trata da passagem de uma chuva, e depois desta chuva nós retornamos a Deus, portanto eu vim dele, eu volto para Ele. E essa vocação a crer e à fé se expressa sobretudo no dom e na graça do santo batismo. Todos nós aqui somos batizados, fomos batizados. A fé nada mais é no batismo que o mergulho de nós, criaturas no sangue, na piscina do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados, para podermos assim participar da filiação divina, filhos no Filho. E essa vocação à fé, depois ela se especifica, grosso modo, em 3 estados de vida: no matrimônio, na vida consagrada e na vida sacerdotal. A vocação matrimonial, ela é a mais comum, mas não é a menos importante, não é a menos santa e não é a menos boa. Ela é uma vocação perfeita, uma vocação completa. E é preciso ter a vocação para o casamento. Não basta ser macho e fêmea para se poder casar, não basta isso. É preciso ter uma vocação, um chamado divino. E muita gente confunde a propensão ao acasalamento à vocação matrimonial. Não, diferente. Porque também a vocação ao casamento, embora seja um fato natural, propensão mostra isso, Jesus Cristo elevou, dignificou, fez dar um salto de qualidade a essa que era uma simples propensão natural. É assim que nós aprendemos. A essa união natural, Cristo Jesus elevou a categoria de sacramento, de sinal divino, sinal sagrado. E precisa, meus irmãos e irmãs, ter a vocação, o chamado de Deus para viver essa dimensão da vida. É ruim casar? Não. É bom para aqueles que têm o dom, a vocação. É melhor que as outras? Não. É bom para quem recebeu de Deus esse dom. E todo tempo mantém
com a sua ajuda, com o seu auxílio, com a sua graça. É fácil viver qualquer vocação? Não, porque não é uma coisa banal, mas é algo vivido de acordo com uma consciência que a gente também recebe sobre o valor daquilo. Já a vocação à vida consagrada não é um sacramento a mais, como para o casamento, como para a ordenação do padre. A vocação à vida consagrada é o batismo, o santo batismo, o mesmo sacramento que todos recebemos, nossa entrada na igreja. Pois a vida consagrada é esse primeiro sacramento levado à sua mais perfeita expressão. Viver no seguimento do Cristo. O Evangelho e a tradição nos disseram que Jesus Cristo foi casto, pobre e obediente. Os religiosos querem expressar isso, viver isso. Muitas vezes se diz que a vocação dos religiosos é uma vocação sacrificada. E eu digo a vocês que não é mais do que a dos casais. Outras vezes se diz que os religiosos renegam tudo, deixam tudo. Não, pelo contrário. Jesus diz que escolhem a melhor parte. Marta, Marta, tu te aperreias com tantas coisas, te preocupa com tantas bobagens. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E mais uma vez entra aqui a questão de se é mais ou menos difícil, se é melhor ou se é pior. Não é esse o discurso. É como o sapato, cabe no seu pé? Cabe, pois então está ótimo. Não cabe? Não cabe. Vai fazer o quê? Espremer o pé para caber dentro desse sapato que é menor? Ou então viver atrapalhado e atropelado com um sapato grande que vai lhe perturbar, caminhar? Não. Por isso, uma vez mais, a vida consagrada é uma vocação, o chamado de Deus. Existe também o chamado à vida sacerdotal. Na verdade, prestem atenção, só tem um padre no mundo, só existe um sacerdócio. O único e eterno sacerdote é Jesus Cristo. E ele, como não é ganancioso, como não é egoísta, como não é ciumento dos dons do Pai, chama outros, chama homens. E na disciplina da Igreja Católica é só varões, só homens, para participarem desse único e eterno sacerdócio. Nenhum padre possui o sacerdócio por si, ele é participante do sacerdócio de Cristo. A palavra de Deus nos diz que todo sacerdote não cai do céu, não desce de paraquedas, mas ele é um homem tirado do meio dos homens, escolhido por Deus para servir aos homens nas coisas que dizem respeito ao próprio Deus. Portanto, sai do seio das famílias, e é por isso que muitas vezes leva consigo estigmas que são próprios dos pecados que tem em nossas famílias, na humanidade. Mas esse chamado é tão maravilhoso que São João Crisóstomo elogiava o sacerdócio, dizendo que os anjos do céu roíam as unhas de inveja dos seres humanos, porque os seres humanos podiam tornar-se sacerdote, consagrar a hóstia, transformar o vinho em sangue de Cristo. Podiam dizer: eu te absolvo, eu te perdoo dos teus pecados. E os anjos nunca fariam isso. Nunca um anjo será ordenado padre, e por isso eles ficavam com invejas dos homens. Olhem só o nosso destino. Nós aqui, perfeitinhos, santos, com asas, voando, leves, todo o tempo na frente de Deus, na presença de Deus, mas
Ó tristeza, nunca nenhum de nós poderá consagrar a hóstia. E Santa Teresa de Jesus ensinava às suas freiras: se vocês encontrarem na rua, ao mesmo tempo, um anjo e um padre, é primeiro para se ajoelhar e tomar a bênção do padre, depois vão ter com o anjo. Isso tudo para dizer da beleza, da maravilha, da grandiosidade, da sublimidade da vocação sacerdotal. Por isso, eu e o meu colega, Padre Luiz Carlos, de turma, nós agradecemos o dom do chamado não só à existência, não só à fé, mas também a participar do único e do eterno sacerdote de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso está dentro do projeto de Deus, da liberdade de Deus, conforme ouvimos na liturgia de hoje. Quem foi seu conselheiro ou quem se antecipou a dar-lhe alguma coisa? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Por isso, a ele a glória para sempre. Amém. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Um instante de silêncio.